So João, Allison, and Cida are coming, right? Mhm. Okay, so let's start by correcting the homework, because then when the other ones arrive, they can always watch the video later. So let's see. We had to complete the previous homework, right? Ficou faltando, acho que do dever anterior, não é isso? Foi. Então vamos lá, o que foi que ficou faltando? Foi o 9, né? Eu pulei e fui pro 10, aí faltou um. Era, a frase era blank, começa com blank. You buying a new car this year? As opções são do, are e is. Aí eu coloquei do na do you buy a new car? Não. A, Essa frase, traduz a frase para mim. O que quer dizer a frase? Como é que seria a tradução? Você está comprando um carro novo este ano? Você vai comprar um carro novo esse ano? É um futuro, né? Hello, Allison. Você Hello, vai good afternoon. comprar? Good afternoon. Você vai comprar um carro novo esse ano? Você lembra que o present continuous, em inglês, como se fosse o gerúndio, a gente usa como se fosse também o futuro, né? Com a ideia de futuro. Então, a melhor tradução dessa frase não é você está comprando um carro, mas, tipo, você vai comprar um carro esse ano, né? Are you buying? Então, teria que ser are you buying? Are you buying? Tá. A tradução é você vai, né? É, porque você lembra que o present continuous a gente usa numa coisa que está acontecendo agora, mas também em relação ao futuro, né? Eu posso dizer, we are having a class now. Estamos tendo uma aula agora, né? Sim. Mas eu também posso dizer, we are having a class next week. We're having a class next week. Nós vamos ter uma aula semana que vem. Então, a gente pode usar essa mesma forma do present continuous, tanto falando agora quanto no futuro. Ok? Ok. All right, so let's correct today's homework. Vamos corrigir o dever de casa de hoje? Yes. Allison, what happened to you, Allison? You disappeared. Ai. O Allison sumiu, o vídeo dele. Não, sim, mas ele tá. Mas ele tá. Só um minuto que eu vou entrar aqui dentro do quarto. Ah, Estava na bom. rua. Ok. Okay. So, Marineide, let's start with you. What's the first one? Number one. Eita, deixa eu ver o que tem a Cida. A Cida tá tentando entrar. Oi. Eu não sei. Vai ver, ela tá tentando e não conseguiu. Vai ver que ela tá com problema da internet. Vou ver o que Mas vamos lá. ela tá aí. Blank, your son go to school yesterday. As opções do, does, did. Aí eu coloquei did. Did your son go to school yesterday? Right. A tradução é: seu filho foi para a escola ontem? Seu filho foi para a escola ontem, a gente tem o yesterday aí, então a gente sabe que a frase está no passado, né? Yesterday. E qual é o verbo auxiliar que a gente usa no passado quando faz perguntas? Did. Did. Então só podia ser did. Did your son go to school yesterday? Okay, let's repeat. Allison, Cida, Marineide. Did your son go to school yesterday? Did your son go to school yesterday? Hello, Cida. Did your son go How are to you? Oi, Alice. Allison, can you repeat? Pode repetir, Allison? Did your son go to school yesterday? Your son, né? Your son. Seu filho. Cida, let's repeat. Did your son go to school yesterday? Então, seu filho foi para a aula ontem? Bom, vamos responder de forma afirmativa. Marineide, você vai falar assim, ele foi. Yes, he did. Ok, yes, he did. Seria a forma afirmativa. Sim, ele foi. Cida, você vai dizer, não, ele não foi. Na negativa.
No, he didn't. Ok, very No. good. No, he didn't. Seria no, he didn't, né? A gente sabe que quando a gente dá uma resposta curta, normalmente a gente usa só o verbo auxiliar, não é? Ok, Cida, number 2. Two. A When frase, a will- resposta, na verdade, terminava, né? Tem mais uma opção. Professora, ainda tem, Ah, ainda tem? Era Ok. no, he didn't, a resposta. Ah, E, no, he didn't. e o espaço para a gente botar ou was, wasn't, ou was, ou did, ou didn't. Eu Aham. coloquei it was a holiday. It was a holiday. Sim, exatamente. Não, também. ele não foi, significa- era um feriado. Foi um feriado, né? It was a holiday. É. Então, ali a gente vai usar o passado do verbo to be, né? Foi um feriado. It was a holiday. Não é? Isso. Ok. Cida, number 2. Number 2. When will you buy a new car? Quando você vai comprar um carro novo? Você já me deu a resposta correta de uma vez, né? Eu When will coloquei you o buy... will. Tá correto. When will Tá you correto. buy a new car? Will. When will you buy a new car? Tem resposta? Quando? Tem. Eu Hum. coloquei I want. Não vou comprar esse ano. Só o que vem. I want to buy a new car this year. This year. I won't buy a new car this year, a né? new car this year. Ainda tem. On next year. Ah, ok. Only next year. Então significa o quê? A sua resposta, Cida? Não vou comprar um carro este ano. Apenas no próximo ano. Não vou comprar um carro novo esse ano, somente no ano que vem. Isso mesmo. Somente no ano que vem. Ok, tá correto. Então é will e depois é won't. Number 3, well, Allison has disappeared. Maybe he has a problem with the internet. So, Marinês, go ahead. Number 3. Cadê o Alisson? Acho que caiu. Who is that man? Blank to Jane. Opções. Speak, spoke, speaking. Eu coloquei speaking. Who is that man speaking to Jane? Qual é a pergunta? Tradução. Quem é aquele homem falando com Jane? Ok. A resposta tinha a opção didn't, does e don't. Eu coloquei I don't know, I think it's her voice. Ok, que significa o quê? Eu não sei, eu acho que é o chefe dela. Ok, então, who is that man speaking to Jane? Ali é o present continuous, não o gerúndio. Quem é aquele cara ali que está falando com ela? E aí você diz, I don't know, eu não sei, I don't know. O verbo know, a gente já sabe que é saber, né? E a gente não pronuncia aquele K, a gente fala know. I think, I think it's her boss. Acho que é o chefe dela. Ok, Cida, next one. Então tá correto, né, professora? Sim, essa é a resposta correta. Foi isso que você botou? Foi. Tá. Então, esqueci como é que chama o traço. Blank. O blank não é traço, blank tá em branco, a resposta está em branco. Isso que significa blank. Tá em branco. Blank. Aí as opções são just, do, is. Eu botei do. I do you eat meat every day? Você come carne todos os dias? Ok, vamos repetir. Do you eat meat every day? Do you eat meat every day? Você come carne todo dia? Sim. Resposta. No, I blank, botei don't. As opções são do, does, just e don't. Botei don't, but my host. Eu não... Ô, professora, host. Tá certo,
Husband. But my husband. No, I don't, but my husband. Então, aí tem o blank, que eu botei 2. Correto, exatamente. Very good. Não, So, no, I don't. Não, eu não como. Mas o meu marido come. But my husband does. Vocês estão vendo aí que é tudo respostinha curta. Portanto, estamos usando somente o verbo auxiliar. Não é mesmo? No, I don't, but he does. Não, he does. He does. Okay, right. Marineide, next one. Não. Blank. The children playing right now. Can you repeat, Marineide? Blank. The children playing right now. Opções. Is, are, isn't. Aí eu coloquei are. Correct. The children playing right now. Que significa o quê? As crianças estão brincando agora. Okay, good. Are the children playing right now? Aí a resposta é no. They aren't. They aren't. Only Mary is. Okay, only Mary is. As opções Correct. era depois do they, a opção blank, e depois de Mary, blank. Tá correto. Ok, então a tradução da resposta qual é? Elas não estão, só Mary Eles está. não estão, somente Mary está. Somente a Mary que está. Ok, so let's repeat. Are the children playing right now? Are the children playing right now? Exatamente, vocês lembraram que children é plural, né? São as crianças. Quem lembra da forma singular de children? Child. One child, né? Então é are the children. No, they aren't. Não, eles não estão, ou elas não estão, né? Only Mary is. Okay, so let's repeat. No, they aren't. No, they aren't. Only Mary is. Only Mary is. Okay, right. Next one. Cida. Só até aí. Só foram 5. Só até aí. Ok, foram só 5, mas tinha resposta, né? Cada uma. Ok, gente, então, só lembrando, eu fiz um Zoom meeting com uma amiga minha, até do Texas, outro dia, e a gente descobriu o seguinte, quando termina esse tempo, se você sair da sala, a gente sai da sala quando estiver terminando, e a gente volta ali, clica no link de novo, aquele mesmo link, vocês conseguem entrar de novo. Então, se por acaso a gente estiver vendo que a gente ainda está corrigindo a aula, faltou ainda coisinha, a gente faz isso de agora em diante. Tá bom? Tá bom. Gente, hoje vamos falar sobre a rainha, né? Vamos aproveitar o vocabulário sobre a rainha, porque é um tópico inacreditável. Que pena que o Wallace não conseguiu voltar e o João faltou, mas depois você manda o vídeo para eles, viu, Marineide? Para eles verem essa aula, que essa aula vai ter vocabulário que tem a ver com a rainha. Primeiramente, quem é que lembra como é que se fala rei e rainha em inglês? Como é que é o rei? Eu esqueci agora. Vocês conseguem ler aí o que eu estou escrevendo? Queen. Vou abrir agora. King e Queen. Então, vamos lá. O rei. O Rei Leão, né? Eu lembrei do Rei Leão. The Lion King. Então, vamos lá. The King, repeat. The King. The Queen. The King. Né? The King. The King. É o Cida. rei. The King. The Queen. Não. Estamos falando do rei. The King. King. The King. The King. Olha lá, tá escrito lá. King, o rei. The E tem a King. rainha, The Queen. The Queen. The Queen. Então, o rei. E a rainha. Queen. 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 Bom, então vamos falar uma frase aqui, ó. The Queen died last Thursday. O que significa isso? Quer dizer, Cida? Não, The Queen died last Thursday. Thursday. Did last. Yes. No. Let's repeat. The Queen The Queen died
died last Thursday. Last Thursday. A rainha morreu na última quinta. Na última quinta-feira, exatamente. O verbo é to die, isso a gente já viu, né? Uma revisãozinha. To die, que é morrer. E este verbo é regular. Portanto, o passado dele é died, com ed, não é isso? Ok? Ok. Vamos lá, onde foi que ela morreu? Ela morreu lá no Palácio da Escócia, né? Então, no castelo, na verdade, no castelo onde ela passava No castelo. o verão, né? Os meses de verão. Então, the castle, vamos lá. The castle é a palavra para castelo. Atenção, não pronunciem esse T, pelo amor de Deus, tá? É the castle. The castle. The Castle. E como é que é o nome daquele castle? É o Balmoral, né? Balmoral Castle. The castle Balmoral. Balmoral Castle. Balmoral Castle. Castle. Right. So Balmoral Castle is in Scotland. Onde é que fica o castelo de Balmoral? Não, por aí, viu, Carla? Na Escócia. Na Escócia. Então, vamos lá falar a Escócia. It's in Scotland. Is in Scotland. Scotland. Então, vamos falar. Quando a gente pensa na Inglaterra, a gente fala a Inglaterra, mas na verdade é o Reino Unido, né? Porque o Reino Unido é... Quem está lembrado como é que a gente fala? The United Kingdom, né? País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Muito bem, exatamente. Very good, Cida. So we have the United Kingdom. We have what? England, né? We have Scotland. Escócia, País de Wales, Gales. olha lá como é que se fala País de Gales. Wales. And Northern Ireland. Então, bora lá. Então, vamos falar o que é o Reino Unido, the United Kingdom. Quais são os países, né, que formam o Reino Unido? Let's repeat. England. Scotland. Wales. É a mesma palavra que a gente fala para baleia, né? Whale também é baleia, só que se escreve diferente, com H. Então, Wales and Northern Ireland. Não peguei esse. Northern Ireland. Northern Ireland, ok? Muito bem. Exatamente, então vamos lá. Bom, então ela estava lá no Balmoral Castle, mas na verdade ela normalmente mora, a rainha normalmente mora e trabalha em Londres, no Palácio de Buckingham. Então vamos falar o Buckingham Palace, nesse caso é o palácio, né? Buckingham Palace. Palace. A tradução de Northern Ireland. Northern Ireland, Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, não é? Northern Ireland. Então, question: where is Balmoral Castle? Where is Balmoral Castle? Escócia. In English. In Scotland. Ok, Marina, então a minha pergunta qual foi? Foi onde fica o castelo de Balmoral. Balmoral, você falou, fica na Escócia. In Scotland. Where is Buckingham Palace? Onde fica o palácio de England. Where? England. In England. In London. It's in London, né? Fica em Londres, fica na Irlanda, é? Não, fica em Londres. Em Londres, na capital. Em London. Ok, it's in London. Então, agora vamos falar do ex-príncipe Charles, né? Porque agora ele é o rei Charles, né? Então, antes ele era o Prince Charles, não é? Prince Charles. Prince Charles. Repeat. Prince Charles. E a princesa Diana era Princess Diana, né?
Princess Eles eram Diana. chamados de príncipe de Gales, né? Que era exatamente o príncipe, o filho do rei da Inglaterra, ele tem esse título, que é de príncipe de Gales. Então, ele, como é que a gente fala príncipe de Gales? Vocês já deveriam saber. Vocês já... De Gales. Como é que é Gales? Como é que é país de Gales? País? Tá ali na lista, botei ali, país de Gales, cadê? Wales, não é Wales? Não é? Esse é Wales? Wales. Não. Wales é o país de Gales. É país de Gales. Então, como é que é o príncipe do país de Gales? Como é que fala em português? Príncipe Charles, príncipe do país de Gales. Príncipe do país de Gales. Príncipe Wales. Prince of Wales. Prince of Wales. Prince of Wales. Prince of Wales. Wales, tá? É o príncipe de Gales. Então, quando o príncipe de Gales, o rei Charles vira rei, o que ele faz? Ele passa esse título para o filho dele, o William, né? Que é agora o Prince of Wales. Então, agora, o William é o Prince of Wales, né? E a mulher do William, que é a Catherine, né? Quem que ela virou? O que aconteceu? Agora ela virou quem? Princess of Wales. Princess of Wales. Princesa. Né? Agora, a coisa interessante é o seguinte. Bom, todo mundo aqui, Cida e Marineide, vocês se lembram, né, da história da Diana, aquela coisa toda. O Alison e o João, com certeza, não lembram daquilo tudo. Mas aquele escândalo todo que teve, né, das infidelidades do Charles, do divórcio, a Camila, que era amante do Charles. Então, ele ficou muito queimado nos anos 90. Então teve essa questão, né? Muita gente vai dar naquela época, o público inglês não aceitaria de jeito nenhum que ela virasse rainha. Mas, na verdade, ela não virou rainha. O que ela virou? Ela virou Queen Consort. Então, vamos entender direito o que é isso aqui. Agora ela não é não rainha? Consort, não. Ela nunca vai reinar. Ela nunca vai ser rainha da Inglaterra, ela nunca vai reinar. Se o Charles morrer amanhã, quem é que vai virar o rei? É o filho dele. O filho dele. E se o filho morrer, quem é que vira o rei? É o próximo. Então, é sempre assim, na linha hereditária. A Camila, ela simplesmente é casada com o rei. Então, ela não é rainha. Por isso que se chama de Queen Consort. É a rainha consorte. Não é consorte. Eu li em algum lugar mesmo que ela era isso. Mas não tá. Ela teve a sorte de ser a rainha. Não é a rainha consorte. Não tem nada a ver que ela teve sorte. É a rainha consorte. Ela é a mulher do rei da Inglaterra. Vai sempre ser a mulher. Nunca será a rainha. Quem era a rainha era a rainha Elizabeth. Queen Consort. Yes. Queen Consort. So Camilla now is Queen Consort, okay? She's not the queen. She will never be queen. Então, vamos botar aqui, ó. A gente pode até botar essa frase, ó. Camilla Queen Consort will never be queen of England. O que significa isso? Camila never. Ela nunca será rainha da Inglaterra. Nunca será rainha. Ela vai ser a Queen Consort, tá? Ok, então vamos ver o que mais. Outra coisa, uma frase que antigamente a gente falava, a gente sempre, durante 70 anos, né? Rainha Elizabeth foi rainha durante 70 anos. É o God Save the Queen, não é? God Save the Queen. Deus abençoe a rainha. Deus abençoe a rainha. Está inclusive no hino da Inglaterra, né? Aquele hino. Agora vai mudar. God save the Queen. Agora mudou. Mudar, não. Vai mudar, já mudou. Já mudou. Claro que já mudou. Agora, como é que vai ser essa frase? Como é que vai ficar essa frase agora? God save the King. Exatamente. God Save the King. Agora é God Save the King. Já mudou. Não podia mudar. Não, mas é claro que tem que mudar. Não, já mudou. É evidente. Essa frase vai ter que mudar, porque agora não tem mais rainha, agora é o rei. Vai mudar a moeda, vai mudar as notas, né? Agora as notas do pound, que está com a rainha Elizabeth ali, agora vai ter o Charles, né? Vai mudar os selos, né? Que tem a figura da rainha, vai mudar tudo. Ok? Então, agora é God Save the King. Outra coisa interessante também, outra palavra interessante, é a gente falar sobre o Commonwealth. Commonwealth.
que é uma coisa que a maioria das pessoas no Brasil não está muito familiarizada com isso. O Império Inglês, há 70 anos atrás, né, a Inglaterra ainda tinha aquele Império Inglês, né, várias colônias na África, várias colônias na Ásia, e à medida, nos anos 50, 60, né, essas colônias foram se libertando. Mas o que aconteceu? A rainha, ela criou esse Commonwealth, que é essa associação de nações. Todas elas são nações de língua inglesa, a maioria delas são ex-colônias inglesas, e eles têm uma espécie de Mercosul, vamos dizer, uma espécie de Mercosul, né, da comunidade das ex-nações colônias inglesas. E é muito importante, nesse Commonwealth tá Canadá, Austrália, Nova Zelândia, vários países africanos, todos que foram colônias inglesas um dia. Então, a rainha da Inglaterra, esse Commonwealth tem 56 países, ok? 56 countries ao todo. Vocês veem que é uma coisa enorme, né? Que era aquele país, o Império Britânico. So, the Commonwealth, let's repeat, the Commonwealth. Commonwealth. Na verdade, a expressão completa é the Commonwealth of Nations. É esta associação das nações, né, de língua inglesa que um dia fizeram parte do Império Inglês. The Commonwealth of Nations. Normalmente a gente só fala the Commonwealth, ok? No caso, são 56? São 56 países ao todo. Sendo que então, desses 56... Então não são só países da Europa, né? Não, são todos os países que fizeram parte do Império Britânico. Tem muitos deles na África, tem muitos na Ásia, né? O Império Britânico... Os Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos? E o engraçado que eu acho que Estados Unidos não. Estados Unidos não faz parte do Commonwealth, não. Livre, independente. E os outros não eram tão importantes assim. Independente. Eu estou agora até tendo dúvidas se o Canadá faz parte. Mas eles não se mantiveram. Não cortaram toda a aliança. Exatamente. Desses países do Commonwealth, tem 14 deles, inclusive, que consideram a rainha da Inglaterra como a sua soberana. Tá? Sua chefe de Estado e soberana. Estados Unidos acho que não faz parte do Commonwealth, não. E nem sei se Canadá faz também. Acho que Canadá faz. Mas, enfim, é uma coisa importante o Commonwealth. Que mais que eu... sim. Então, Queen Elizabeth reigned... Olha aqui, outro verbo importante para a gente aprender hoje. Reign during 70 years. O que é isso? O que ela fez durante 70 anos? Reinou durante 70 Ela anos. reinou durante 70 anos. Então, a gente aqui tem o verbo to reign, que é reinar. E esse verbo é regular ou é irregular? Regular. É regular. A gente vê ali o passado dele, ó, com ED, não é? So, let's repeat. Queen Elizabeth reigned during 70 years. Queen Elizabeth reigning during 70 years. Right. And she was crowned, vamos aprender um outro verbo também. She was crowned in 1952. O que aconteceu? Ela foi coroada em 1952. Exatamente. Então, aqui a gente tem o verbo crown, to crown, que é coroar, to crown. E esse verbo é regular ou irregular? Regular. Acho que é regular. É regular também, olha lá. A gente vê o passado dele com ED. Tá? Então, dois verbos interessantes, to reign, reinar, e to crown, coroar, né? E dificilmente a gente vai ter uma outra soberana que vai reinar 70 anos. Não vai acontecer mais isso, né? Não vai. Porque ela, quando foi coroada, ela tinha 25 aninhos, né? O pai dela morreu cedo e ela tinha 25 aninhos. E ela viveu até os 96. Então, o Charles, obviamente, que não vai viver mais 70 anos. Mesmo o filho dele, o Prince of Wales, né, que é o William, que está com 40 anos agora. Se o Charles morresse amanhã e o filho dele assumisse, ainda assim não ia viver, né? Viver mais 70 anos. Então, esse reino inacreditável de 70 anos, acho que basicamente acabou-se. Isso não vai acontecer mais, né? Até porque as pessoas estão vivendo muito. Okay, so she was crowned.
And ainda falando sobre o Balmoral Castle, o Balmoral Castle era her summer residence. Summer residence. O que é isso? Residência. Mas não era residência Residência de oficial. verão. De verão. Era como Pedro de verão. II, né, que fez o Palácio de Petrópolis como a residência dele de verão. O Balmoral Castle é a residência de verão da rainha. E lembrando que agora é verão na Europa. Então ela foi para lá, ela estava lá esses meses todos no Balmoral Castle, né? Então, acho que foram esses os vocabulários aqui que eu queria que vocês vissem hoje. Ah, sim, e a gente tem também aqueles títulos de nobreza. Ué, o que aconteceu aqui? Hein? A gente tem aqueles títulos de nobreza que tem o rei, claro, o primeiro, né? Abaixo do rei, quem é que vem? É o duque, não é? The Duke Duquesa, and the Duchess. Tá? The Duke and Duchess. Let's repeat. The Duke The Duke and the Duchess. and the Duchess. Duchess. Então, o duque e a duquesa. Depois, abaixo deles, vem o... Princesa. Conde. Não, é duque... Duque. Depois tem o conde, visconde, barão, lá embaixo. Tem um no meio. Ah, é o marquês. Depois vem o conde, count e countess. Count. Depois vem o viscount. Marquês e a marquesa, né? E depois vem o baron, né? Marquesa é igual a escrita? Marquis, Marquis, é igual. Aqui, o Duke e Duchess é importante. Muitos daqueles nobres da Inglaterra, a gente já ainda diz que são Duke e Duchess, né? Okay. So we have then Charles. Who is the King of England now? Who is the king? Quem é o rei? Charles. It's Charles, right? Who is the Queen consort? Quem é consorte? Hello, Princesa consorte. Camilla. It's Camilla. It's Camilla, right. Who is the Prince of Wales now? William. It's William, right? It's William. Correct. And who is the Princess of Wales? Catherine, right? Catherine. E a gente tem o Harry, né? Que é o outro irmão dele, mas o Harry não vai ser rei. Ele é o segundo, né? Não é o filho mais um, então ele não vai ser rei. And Harry lives in Canada, ok? Então vamos lá, vamos lembrando. Alison, hoje a gente está aprendendo todo o vocabulário que tem a ver com a rainha, com essa coisa toda, né? Do Reino Unido. Depois você assiste o vídeo, tá? Para poder aprender. Tá bem. Eu vou fazer um homework para vocês com esse vocabulário. Então, vamos lá. Como é que chama aquela associação de países, que são 56 ao todos, que a maioria deles foram ex-colônias britânicas e que fazem parte dessa associação, desse grupo de países que consideram o rei da Inglaterra como o seu soberano? Ou que tem são muito próximos esses países do Reino Unido. Como se chama esse conjunto de países? Reino Unido. Como não sei The Commonwealth, yes. The Commonwealth. The Commonwealth. Commonwealth. Que eu falei para a gente ter uma ideia do que seria aqui para a gente, brasileiros. Imagina uma espécie de Mercosul. Ou imagina, por exemplo, um grupo de países que todos foram ex-colônias de Portugal. Todos eles são colônias, todos eles falam a língua portuguesa, eles têm essa associação, tá? Seria o Commonwealth, tá? Só que no caso ali é dos países ingleses. Ok. Qual é o verbo coroar? Coroar. The crow. To crown. To crown. Crown. To crown. É interessante ver que esse é o verbo, tá? Coroar. Mas também existe a palavra crown, que é coroa. The crown. Tá? Inclusive na Netflix,
Tem um documentário, uma série, né? Enorme. série. Eu só vi a parte que era do Charles e da Lady Diana, mas agora eu vou Eu querer ver do assisti toda. assiste toda. Ah, eu quero ver. Mas essa série da Netflix, que conta exatamente a história dos Windsors, né? Que são essa família real, chama The Crown, The a Crown. coroa, né? The Crown. Então, tá aí a palavra crown, pode ser a coroa, mas também pode ser o verbo coroar. Qual é o verbo reinar? Rain. 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 Olha que interessante, a pronúncia é igual chover, né? Mesma pronúncia, só que se escreve completamente diferente. To rain. Reinar. And qual é a palavra para o rei? King. The king. The king. E para a rainha? The crow. Não. É the queen. The queen. Agora, essa é a rainha que reina, né? Como a rainha Elizabeth. Agora, aquela que é só casada com o rei, que não vai ser rainha nunca, que não vai reinar nunca, como é que chama? Consort. Queen consort. Yes. Consort. Ok. E qual é o nome do país de Gales? Quem lembra? País de Gales. Wales. As pessoas do país de Gales, os galeses, olha lá, em inglês se chama the Welsh. Olha lá. Bem diferente, né? The Welsh. Inclusive, eles têm o próprio dialeto deles. Claro que o inglês é a língua oficial, mas eles têm o dialeto deles, que é o dialeto galês, né? Que é totalmente diferente do inglês, que é também the Welsh language, tá? The Welsh language. A gente falou também, então, os países que formam o Reino Unido, que a gente chama do Reino Unido, quais são? What are they in English? England. Scotland. Wales. Eu não sei dizer Irlanda do Norte. And Northern Ireland. Northern Ireland, né? E England. Yeah. Okay, so where is Buckingham Palace? In London. Em London. Esse é o país onde o rei normalmente mora e onde ele trabalha. Buckingham Palace. Mas a rainha Elizabeth, quando bateu a Covid, ela foi para um outro palácio dela que ela gostava mais afastadinho de Londres, chamado Windsor Castle. Tá? Eles têm vários, né, palácios e castelos e tal. Então, vamos ver agora como é que vai ser o reino do Prince Charles, que agora é o King Charles III. Ele é o rei Charles o terceiro, né? Não é? Então, aqui, ó, the third. Não tinha visto, não, que ele é o terceiro. Ele pode mudar de nome, né? Ele adotou o próprio nome, foi Charles? Provavelmente nós tivemos um rei Charles. Primeiro um rei Charles II, então ele vai ser o rei Charles III, né? Tá bom? Então ele é o King Charles III. A rainha Elizabeth, na verdade, era a rainha Elizabeth II, né? Porque nós tivemos a rainha Elizabeth a primeira, que era aquela que viveu há 500 anos atrás, que foi famosíssima, 1500 e poucos. Então, essa que morreu agora, na verdade, a gente chamava ela de Rainha Elizabeth, mas, na verdade, ela era Rainha Elizabeth II. Queen Elizabeth II. The second. Ok? Estamos terminando aqui o nosso horário. Tem bastante vocabulário. Eu vou passar dever de casa para vocês com isso. Ok? Assistam o vídeo, pratiquem bastante e aprendam vocabulário. Talk to you next Saturday, ok? Ok. See you next Saturday. See you. Bye-bye. Have a good weekend. Good weekend. Have a good weekend. Have a weekend. Have a